Bom, pessoal, bom dia, tá? Vamos dar início hoje à nossa Lei 8.112, um conteúdo que faz parte da disciplina Direito Administrativo, tá? Mas normalmente aqui no curso a gente separa essa legislação da disciplina Direito Administrativo. Direito Administrativo fica com o professor e a Lei 8.112 a titia Raquel abraça, tá? Bom, sobre a Lei 8.112, o que a gente pode antecipar? Uma lei super importante, uma matéria básica para qualquer concurso público federal, tá? Sempre presente na prova, com certeza é uma questão de prova e é uma questão de prova fácil, tá? Não pode errar questão de Lei 8.112, tá? Mas é uma lei extensa, tá? É uma lei bastante extensa. Eu posso te garantir que 178 artigos são prováveis artigos de prova, tá? Normalmente os concursos, eles cobram a Lei 8.112 até o regime disciplinar, inclusive o regime disciplinar, e aí você chega nesses 170 e poucos artigos, tá? A banca de vocês é uma banca, eu analisei as questões da banca AOACP e as questões elas ficam mais na parte introdutória da lei, tá? Pelo que eu pude perceber, eu só encontrei uma questão de regime disciplinar, tá? Lógico, a gente também não pode tirar isso como regra e não estudar o regime disciplinar, tá? Mas pelo que eu percebi, a banca ela se concentra muito na parte inicial da lei. Aquela parte que fala de investidura, dos provimentos, principalmente os provimentos derivados, reintegração, recondução, tá? Vi muito pouco de licenças, por exemplo, que é um assunto que também cai bastante em concurso. Essa banca não enfrenta tanto essa parte dos direitos, nem o regime disciplinar. Ela se concentra mais no começo da lei. Mas nós vamos estudar a lei toda, tá? Os artigos assim presentes em concurso, com certeza a gente vai enfrentar aqui durante os nossos 2 encontros, tá? Nós vamos então tratar da lei em 2 encontros. Normalmente eu não consigo terminar, eu já adianto, e aí eu coloco mais um encontro, mas enfim, para a gente conseguir ver a lei com carinho. Eu disponibilizei no portal do aluno de vocês esta apostila, tá? Na verdade não é a lei, tá? A lei vocês vão buscar no site do Planalto, que é o site onde você busca todas as leis atualizadas, ok? As leis federais, você pega tudo no site do Planalto, é só jogar no Google, Lei 8.112, o primeiro endereço que surge é o Planalto. É ali que você vai imprimir a tua Lei 8.112 atualizada. Atualizada por quê? Ela sofreu alterações em 2017. Muitas alterações e foi por medida provisória. Aí tenham cuidado porque medida provisória tem uma vigência, né? E teve uma medida provisória no ano passado, 2017, que já perdeu a vigência e não alterou definitivamente o texto da lei. Então, algumas alterações que aconteceram no ano passado, elas deixaram de vigorar. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma licença que é a licença para trato de interesses particulares. Ela tem previsão no artigo 91, né? É uma licença sem vencimentos, é uma licença que fica a critério da administração, ela dura até 3 anos, então você pede um tempo para a administração. Ou administração, eu preciso resolver umas coisas na minha vida, entendeu? Eu preciso de um tempo. E aí você pede a licença para trato de assuntos particulares, olha que chique. E é lógico que a administração pode negar, tá? Isso fica a critério da administração. Mas se for concedida, ela pode ser concedida até 3 anos. Então você fica livre, leve e solto por até 3 anos sem aquele compromisso de servidor com a administração, você fica licenciado. Então, a mudança que aconteceu no ano passado por medida provisória dizia que durante esta licença, você, servidor federal, fica desimpedido de qualquer proibição e de qualquer dever de servidor.
É como se realmente você ficasse livre, livre, livre do compromisso de servidor. Nenhuma proibição, nenhum dever você precisava obedecer durante a licença para trato de assunto particular. Só que esta medida provisória, que alterou o texto da lei, né, ela foi encerrada, ela teve sua vigência encerrada e não virou lei. Significa que voltou a valer a regra antiga. E o que dizia a regra antiga? Que durante a licença para trato de assunto particular, você continua vinculado a obedecer deveres e proibições, né? Só tem uma proibição que você fica liberado durante a licença para trato de interesse particular. Alguém sabe qual é essa proibição que você fica liberado? Exercer o comércio. Tá? Porque servidor federal não pode exercer o comércio, salvo em que condição? Acionista, cotista ou comanditário. Só que durante esta licença para trato de assunto particular, você pode exercer o comércio. Tá? É a única proibição que você fica liberado. Em 2017, você estava liberado de tudo, tá? Só que agora em 2018, aquela medida provisória encerrou a vigência e voltou a vigorar a regra antiga, tá? Então, cuidado. A Lei 8.112, em 2017, ela sofreu várias alterações por medida provisória, 2 medidas provisórias, na verdade. E uma dessas medidas provisórias perdeu a eficácia, encerrou a vigência dela e o texto da norma não foi atualizado, ou seja, voltou a vigorar a regra antiga, tá? Mas esses pontos mais polêmicos assim, a gente vai comentar nós vamos comentar durante os nossos encontros aqui. Tem mais uma medida provisória que alterou o texto da Lei 8.112 e ainda está em vigência. Ela tem a sua vigência até fevereiro. Aí em fevereiro nós vamos descobrir se ela vai se transformar em lei ou se ela terá a sua vigência encerrada, né? Porque medida provisória é um ato do chefe de Estado, né? Do presidente da República e tem uma vigência, né? Então ela pode ser convertida em lei ou não. Uma delas não foi convertida em lei e voltou a vigorar o texto da lei antigo, tá? Então essas questões assim nós vamos debater durante as nossas aulas, tá? Bem, a minha orientação é que você imprima esse roteiro de estudos. Eu chamo isso aqui de roteiro de estudos porque, na verdade, é um resumo da Lei 8.112, um resumo bem legal, no capricho para você, tá? Eu coloquei aqui as principais informações da Lei 8.112. Eu arrisco até em dizer que quem tem pouco tempo para estudar pode se concentrar no resumo, tá? Mas é lógico que assim, para garantir 100%, é importante a leitura da lei também. Você deve buscar a lei e ler os artigos da lei junto com esse roteiro de estudo. Aí é 100% garantido, tá? Mas enfim, é um roteiro bem bacana. Eu coloquei aqui algumas questões da tua banca, porque a gente vai analisando os assuntos e já vamos resolver algumas questões para conhecer o perfil da banca organizadora escolhida para fazer o teu concurso, tá? Eu sou a professora Raquel Stasiak, sou diretora do curso Sejures, tá? Qualquer reclamação, sugestão, crítica, me procura, tá? E, enfim, eu vou conduzir vocês com todo carinho pela lei. É muito provável que vá cair a acessibilidade também. Todos os TRTs, eles estão incluindo essa disciplina. Não caiu no último concurso de vocês, mas a gente está aguardando o edital e eu aposto que vai pintar a acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência no teu conteúdo programático, e aí eu vou conduzir vocês também naquela disciplina sem problema nenhum, tá? Bom, então vamos dar início, tá? Tudo começa aonde? Na Constituição, né? Sempre começa na Constituição Federal. E nós temos um artigo, aliás, vários artigos, na verdade um capítulo,
que é o artigo 37 até o artigo 41 da Constituição Federal. Esses artigos, eles são importantes, por quê? Porque eles falam da administração pública e, com certeza, eles falam do servidor público. E o que se estuda na Lei 8.112? Se estuda você, o servidor público federal, tá? Então, não há como estudar a Lei 8.112, não temos como estudar a Lei 8.112 sem buscarmos esses artigos constitucionais, do 37 até o artigo 41 da Constituição. E o 37, ele tem um inciso, que é o inciso 2. Ele é muito importante para a gente começar a análise da nossa Lei 8.112. O que diz o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal? Ele diz que a investidura em cargos públicos e empregos públicos exige aprovação em quê? Concurso público, ressalvados os cargos em comissão, porque estes são de livre nomeação e livre exoneração. Aí você lê esse inciso constitucional e aí você percebe, peraí, então é possível ter investidura em cargos públicos e o quê? Empregos públicos. Opa, são coisas diferentes. Eu posso assumir um cargo público na administração, como também eu posso assumir um emprego público na administração. É verdade. Existem duas maneiras de ser admitido pela administração pública: o cargo público e o emprego público, tá? E são vínculos bem distintos, eles têm características próprias. Mas, professora, lá no tribunal, o que eu vou assumir? Eu vou assumir um cargo público ou eu vou assumir um emprego público? O que você vai assumir? Um cargo público. Agora, se você faz concurso para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, o que você vai assumir na Petrobras? O que você vai assumir se fizer concurso público? Emprego público, tá? Nos dois casos, a exigência é o concurso. Para você conseguir assumir um cargo público ou um emprego público, a exigência é o concurso público, mas temos uma exceção. A exceção está no cargo ou está no emprego? No cargo. Nós temos um cargo público que não exige concurso público. Alguém sabe me dizer qual é? O cargo em comissão. O cargo em comissão, pessoal, é aquele cargo de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. É um cargo encontrado em toda a repartição pública e ele se destina a que tipo de funções? Quando você assume um cargo em comissão, que tipo de funções você desempenha? Isso está no 37, inciso 5. Direção, assessoramento e chefia. Então, quando você encontra numa repartição pública um diretor, um chefe, um assessor, é porque ele tem o quê? Um cargo comissionado ou também pode ser uma função de confiança. Lá adiante eu te explico a diferença entre o cargo em comissão e a função de confiança, que são aqueles vínculos onde você foi escolhido para desempenhar funções de chefe, funções de diretor, funções de assessoramento. O cargo em comissão, também conhecido como cargo de confiança, é o de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade, ela nomeia, né, quem ela quiser, pessoa da confiança dela, para desempenhar justamente funções importantes, funções de chefia, funções de direção, né? Então, são os cargos comissionados, tá? Então, cuidado, já pode ser uma pergunta de prova importante, me ajuda a responder. A investidura em qualquer cargo público exige concurso? De novo, vamos de novo, pensa. A investidura em qualquer cargo público exige concurso? Não, porque tem o cargo em comissão. Agora, cuidado. A investidura em qualquer emprego público exige concurso? Sim. Todo emprego público exige concurso. Não temos exceções, tá? Agora, os cargos públicos temos uma exceção, que é o cargo comissionado. Muito bem, entendi, professora.
tem duas formas de ser admitido pela administração. Eu quero trabalhar para o governo como agente público. Tem duas formas de ser admitido. Ou você é admitido e assume um cargo, ou você é admitido e assume um emprego. Se for um emprego público, você terá carteira assinada, você terá FGTS e você não terá estabilidade. Como assim, professora? Eu fiz concurso público, eu não vou ser estável? A palavra concurso público não está relacionada à estabilidade. Ou melhor, estabilidade não está relacionado a concurso público. Por quê? Porque você tem pessoas concursadas e não serão estáveis, tá? Como é o exemplo de que vínculo? O emprego público. No emprego público, o sujeito só assume o emprego se fizer concurso e ele não terá estabilidade, porque a palavra estabilidade é para quem? Artigo 41 da Constituição. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os nomeados em virtude de concurso público para cargos públicos efetivos. Então, a palavra estabilidade, ela está relacionada a cargo público. Qualquer cargo público? Não. O cargo público efetivo. Aquele cargo público que exige para o ingresso o quê? Concurso público. Então vamos lá, peraí. Já entendi, professora. Tenho 3 vínculos na administração, então. Nós temos o emprego público, o cargo público comissionado e o cargo público efetivo. A regra é o concurso. Qual é a exceção? O cargo em comissão, né? O cargo em comissão não exige concurso, a nomeação é livre, a autoridade nomeia quem ela quiser, tá? Agora, emprego público e cargo público efetivo, o ingresso exige concurso. E a estabilidade é direito de quem? Do servidor investido em cargo público o quê? Efetivo. Teve que passar em concurso? Sim, teve que passar em concurso e exerce esse cargo público efetivo por quanto tempo? 3 anos e passa naquela avaliação especial de desempenho, tá vendo? Para ser estável, o que você precisa para conseguir a tão sonhada estabilidade? Você precisa fazer concurso público, ser aprovado, porque quem pode ser nomeado num cargo público efetivo? Somente o aprovado em concurso. Então você precisa fazer concurso público, ser aprovado, ser nomeado no cargo público efetivo, exercer o cargo público efetivo por quanto tempo? 3 anos e passar numa avaliação especial de desempenho. Normalmente eles usam o estágio probatório, que é um instituto que a gente vai estudar na lei, para fazer esta avaliação de desempenho do servidor. Tá bem? Então, quais são os regimes de admissão de pessoal na administração pública? Tem 2 regimes: regime do cargo e regime do emprego. Como chama o regime do emprego? Seletista. Seletista. E como chama o regime do cargo? Estatutário, tá? Então existe o regime estatutário para admissão de pessoal e existe o regime seletista para admissão de pessoal. Vocês escolheram o regime estatutário. E olha que interessante, vocês vão fazer concurso para o TRT, vocês vão estudar igual doidos a CLT, vocês vão trabalhar com a CLT, mas os teus direitos não estão na CLT, porque você não será um seletista, você será um estatutário. E aí eu chamo muita atenção porque tem coisas na CLT que são diferentes da Lei 8.112, tá? Por exemplo, lá na CLT não existe o adicional noturno. Quantos por cento é o adicional noturno? Alguém estudou? 20%. Na Lei 8.112 tem adicional noturno para o servidor estatutário, servidor titular de cargo público, de quantos por cento? 25%. Tá? Então vocês precisam tomar muito cuidado, porque vocês vão estudar direitos trabalhistas, muito
a CLT entranhada no teu corpo, né, na tua vida, só que tenham cuidado com a Lei 8.112, porque aqui existem direitos parecidos com os direitos trabalhistas, mas não são direitos trabalhistas, são direitos o quê? Estatutários. Tá? Então você vai trabalhar com a CLT, mas a CLT não será usada para você. O que a tua lei que vai reger a tua vida funcional é a Lei 8.112, tá bem? Porque vocês serão servidores o quê? Estatutários. O que é a Lei 8.112? A Lei 8.112 é o regime jurídico aplicável ao servidor da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais, tá? Como vocês vão fazer concurso para um órgão público da União, vocês serão regidos pela Lei 8.112. Fechou? Tá? Outra orientação importante, você vai encontrar no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Lá no artigo 37, inciso 9, você tem uma terceira possibilidade da administração pública contratar pessoas num modelo diferente, tá? É a chamada contratação por prazo determinado. A contratação motivada num motivo de excepcional interesse público, onde você assina um contrato de trabalho que tem data, né, para assumir e data para sair. Você já tem essa previsão, né, do prazo que você vai exercer uma função pública na administração. Essa terceira forma de contratar, pessoal, na verdade, é uma forma excepcional. Ela só pode ser usada em algumas situações autorizadas em lei, né? Por exemplo, nós estamos em risco de epidemia, né, de febre amarela. Daqui a pouco a administração talvez vai ter que contratar mais médicos, Deus me livre, mas enfim, vamos imaginar uma epidemia na área da saúde, em que os profissionais médicos são insuficientes, né, os enfermeiros são insuficientes. O que a administração vai ter que fazer? Ela vai acabar tendo que contratar emergencialmente mais profissionais da área médica. Pode acontecer. E aí eu pergunto, dá tempo de fazer concurso? Não dá tempo de fazer concurso, porque todo mundo vai morrer, né? Então, se a administração sai contratando pessoas, né? Ela verifica se está inscrito no Conselho de Medicina, se está inscrito no Conselho de Enfermagem, verifica ali se a pessoa está qualificada para o desempenho da função pública e sai contratando. É a chamada contratação direta, contratação emergencial, contratação motivada num interesse público, né, emergencial, e tem que estar autorizado em lei, tá? Mas esta contratação, essa terceira que eu mencionei, é uma contratação regra que é feita de praxe, assim? Não, ela é feita só em situações o quê? Excepcionais. Quais são as formas de admitir como regra? O regime estatutário ou o regime seletista, onde vigora a regra do concurso público. Esta terceira forma, prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição, é uma maneira de se contratar pessoas excepcionalmente, numa situação extraordinária, tá? E só autorizado em lei, tá? Só quando a lei autoriza. O motivo deve estar autorizado em lei, tá? E é um contrato temporário. Você assina um contrato, você não assume cargo e nem emprego. Você apenas vai exercer uma função pública por um determinado prazo, tá bem? Então, logo no começo do nosso material, eu coloquei estas três formas de se contratar pessoas na administração, tá? Ali eu coloquei tudo que eu falei. Você vai rever em casa e tal. Então você tem o regime estatutário, né? Ó, se você puder acompanhar. E se não tiver o material hoje, não tem problema, em casa você só revisa, tá? Você tem o regime estatutário, também conhecido como regime legal. Por que regime legal? Porque toda a vida do servidor está definida numa lei, né? Você não assina contrato de trabalho, você assina um termo de
posse, né? No regime estatutário, o vínculo, ele não é contratual, porque você não assina um contrato de trabalho, você assina um termo de posse, onde você aceita todos os direitos e todos os deveres previstos na lei. Por isso que este regime estatutário também é chamado regime legal, né? Bom, a investidura do sujeito se dá num cargo público, a relação jurídica é de direito administrativo, direito público, né? E este regime é adotado no âmbito federal por quem? É o primeiro artigo da Lei 8.112. A quem se aplica a Lei 8.112? Quem adota o regime estatutário federal? Quem adota a Lei 8.112 para contratar seu funcionário? Quem? A União. Quem mais? Autarquias federais, inclusive aquelas de regime especial. O que é uma autarquia de regime especial, pessoal? São aquelas agências reguladoras, Anvisa, Anatel, ANEEL, ANAC, né? Elas são as agências reguladoras, são autarquias, mas elas são consideradas de natureza especial. Por quê? Elas não são criadas para prestar um serviço público como normalmente uma autarquia é criada. Elas são criadas para fiscalizar e regular a prestação de serviços públicos que o Estado concedeu, né, para a iniciativa privada, né? Por isso que elas são chamadas de agências reguladoras e são autarquias, só que autarquias de natureza especial. E fundações públicas federais. Então, estes três entes, União, autarquias e fundações públicas do âmbito federal, adotam que regime? Estatutário, o regime legal, o regime previsto na Lei 8.112. Agora, as sociedades de economia mista, exemplo, Petrobras, as empresas públicas, exemplo, Caixa Econômica Federal, estas já ficaram com que regime? Seletista, onde a investidura do funcionário se dá num emprego público, a relação com aquele funcionário não é de direito público, não é administrativo, a relação com aquele funcionário é seletista, é trabalhista. Vou te dar a diferença, vamos lá. Você trabalha num tribunal federal, muito bem, regime da Lei 8.112. Aí esse tribunal, ele te exonera, manda você embora, te dispensa, tá? E não te paga direitos, como por exemplo, férias, 13º proporcional, simplesmente não pagou, mandou você embora com uma mão na frente e outra atrás. Você vai querer entrar na justiça para brigar por esses direitos, são teus direitos. Aí eu te pergunto, você vai buscar o direito de férias, o direito de 13º, em que justiça? Vocês não. Vocês não vão buscar na Justiça do Trabalho, porque esse teu direito de férias não tem natureza trabalhista.